boa tarde, doutor Thomas, doutora Ana, tudo bem? Graças a Deus, Márcio. Boa tarde a você, boa tarde a cada um dos que conosco está aqui nesse momento. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvinte da nossa rádio AM. Então, vamos lá, vamos falar, dando aqui, né, na verdade, uma continuidade naquilo que a gente acho que tratou, né, acho que em duas ocasiões já, né, a gente está falando sobre problemas ortopédicos, falamos sobre lombalgia, falamos sobre o cotovelo do tenista, né? Como é que é o nome? Não? Cotovelo do tenista. É esse mesmo, o nome popular, né? É. E a gente ficou de complementar com essas doenças que acabam muitas vezes incapacitando, né? E estão relacionadas muitas vezes àqueles movimentos repetitivos, né? O que a gente pode trazer hoje até para ilustrar aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que a síndrome do túnel do carpo é algo bem interessante. O que você acha, Tom? A síndrome do túnel do carpo é assim bem frequente, mais do que a gente imagina, e via de regra se apresenta inicialmente com uma dor ao nível do punho e evolui com um formigamento, principalmente do polegar, do segundo e terceiro dedos, e uma parte do quarto dedo, e posteriormente uma sensação incapacitante. Márcio, impressionante. A pessoa que tem a síndrome do túnel do carpo, ela não imagina o quanto a nossa mão é importante até ela começar a perder a capacidade de usar a própria mão. E na verdade, a incidência vem relacionada, por exemplo, ao mau uso das mãos? Via de regra, sim. Ou tem alguma coisa congênita também? Tem pessoas que faz de tudo para dar errado e mesmo assim não acontece nada. Não, o contexto genético não se apresenta de forma intensa, de jeito nenhum. Seria uma exceção, ou diria até a exceção das exceções. Na realidade, é o mau uso, a grande vilã desse processo, e obviamente também o mau uso de alimentos, né? Se a pessoa começa a comer muitos alimentos inflamatórios, ela tende a facilitar todo o processo. Agora, é muito comum pessoas que, por exemplo, digitam muito, ou então o pessoal na limpeza, na faxina, que toda hora está torcendo o pano, torcendo muito. Também a pessoa que usa a mão e bate objetos com a própria mão, então a gente vê isso bastante também com funileiros, com mecânicos, enfim, a pessoa que acaba fazendo o mau uso do punho e da sua mão. Outras causas também não tão relatadas, mas que podem acontecer, são causas hormonais. Por exemplo, a mulher, quando ela está na menopausa, ela começa a ter dores articulares. Também causas inflamatórias, artrites reumatoides podem dar esse problema. Como você falou, Dr. Thomas, causas traumáticas e medicamentosas. Alguns medicamentos sim têm como efeito colateral a síndrome do túnel do carpo. Inclusive o pré e o pós-parto, né? A pessoa, uma mulher no caso, ela fica edemaciada, né, inchada, e uma das áreas que acaba inchando é ao nível do punho. Lembrando que o punho, e a gente fala punho, não pulso. Pulso é quando você sente o batimento do coração na artéria, particularmente quando se mede na pulsação, a pulsação na artéria radial. E punho é a articulação. Via de regra, no entanto, as pessoas misturam tudo e faz tudo virar pulso, mas não. Punho é articulação e pulso é a batida percebida do coração ao nível do punho. E esse punho, muitas vezes, ele também se apresenta de uma forma absolutamente sem causa aparente. A pessoa simplesmente começa a ter dor, não sabe exatamente por quê, não relaciona diretamente com alguma coisa, e a gente no gabinete médico, no consultório médico, que acaba indo fuçando, né, conversando, investigando, conversando com o paciente, você acaba, em algumas vezes, descobrindo. Agora, é importante entender o mecanismo da coisa. É isso que eu ia falar, a definição do que é a síndrome do túnel do carpo. O que é? Veja, a própria palavra túnel. É um túnel? Tem um túnel mesmo? Exatamente, é um túnel. Onde de um lado do túnel nós temos ossos, os ossos do carpo, né, que são os ossos ao nível do punho, né, os ossos do carpo, e de outro lado, o teto desse túnel um ligamento transverso ao nível do punho. E várias estruturas passam por dentro desse túnel. Então nós temos todos os tendões flexores, nós temos a artéria radial, nós temos o nervo mediano, que é o que acaba depois dando boa parte dos sintomas.
né? Se a artéria radial também está sendo muito comprimida, nós podemos ter uma mão com alteração da cor, né? Ou porque está passando o sangue fica na mão, ou numa fase então mais avançada ainda, o sangue nem chega, então ela fica esbranquiçada. Tem doutor que tem o hábito, por exemplo, de dormir em cima do braço. Isso pode, talvez, ser um complicador? Pode, Um principalmente... gatilho para desenvolver a doença? Pode, principalmente quando ao dormir sobre a mão, né, e o antebraço, que é o antebraço vai da mão até o cotovelo, né, esse trecho. E quando a pessoa faz uma flexão do punho em mais ou menos 90 graus. Se isso acontece com frequência, obviamente ela vai afetar a sinóvia, que é um tecido que nós temos que forra a articulação a esse nível. A sinóvia, ela é responsável por produzir o líquido que toda articulação tem. E quando essa sinóvia inflamada, em grande volume, nós falamos sinovite, parece sinusite, mas não é sinovite, e o líquido dentro da articulação também aumenta em quantidade. Consequentemente, o que acontece? E fica visível, dá para ver? Fica inchado? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Quando a quantidade de líquido é bem grande, a gente que acaba analisando, a gente percebe em certos pontos o avolumamento do líquido interno na articulação. E isso faz com que todos que lá passam fiquem sob uma pressão muito grande, particularmente o nervo mediano. Tem o processo, pergunta totalmente leiga aqui, né? De quando, por exemplo, a pessoa que joga futebol, que tem uma lesão no joelho, fala, tô com água no joelho, tem que fazer aquela função de tirar água do joelho. Tem a ver? É mais ou menos o mesmo processo ou não tem nada a ver? É muito parecido, é muito parecido. Na realidade, toda junta, toda articulação nossa, ela tem o tecido sinovial. E esse tecido é o responsável por produzir, então, como eu falei, o líquido que vai dentro de toda a articulação. Que nem o óleo no motor, exatamente igual. Só que quando esse tecido é machucado, ele se inflama, ele cresce muito e produz muito líquido, que muitas vezes a gente chama de derrame articular, né? Está com líquido em abundância e se é demais a gente precisa drenar, que é o que você acabou de falar a nível do joelho. Mas a nível do punho também acontece isso, quando uma pessoa machuca a articulação do punho e esse líquido aumenta em excesso. Tem umas perguntas aqui, ó. Ah, tá. Então, De repente porque... tem que aproveitar, né? Exato. E de repente pode ser até alguma coisa que a doutora já estava preparada para falar. Exatamente. Quer falar antes? Os sintomas, eu acho que de repente a gente pega alguma coisa, assim, de uma maneira didática, a gente pode dizer que a parestesia, ou seja, uma sensação de formigamento e de dormência, ela acontece principalmente à noite e ocorre fundamentalmente nessa área de inervação que o Dr. Thomas falou do nervo mediano. E aí, com a evolução dessa patologia, sabe o que acontece? Tendências de você manipular e fazer pequenos movimentos, como segurar uma xicrinha de café, ou enfiar uma linha numa agulha, ou qualquer outro movimento, como, por exemplo, pregar um botão ou abotoar a camisa, você sente uma fraqueza ou inabilidade para executar esses movimentos. Mas então, quando chega nesse estágio, ainda é reversível? Sim, sempre, sempre. Deixa eu trazer aqui então, a Maísa está falando aqui com a gente, ó. Qual seria o principal sintoma? Ela fala, tô com uma dor insuportável na mão esquerda há mais de um ano. Fico achando que é artrite. A dor no punho irradia também para o dedo mindinho. Nesse caso, o nome dela é? Maísa. Maísa. Nesse caso, em vez de problema ao nível do túnel do carpo, você provavelmente esteja tendo problema num túnel do lado, que é chamado canal de Guillain. Que no canal de Guillain passa um outro nervo, que é o nervo ulnar. O nervo ulnar, ele inerva o quinto dedo, que ela chama de minguinho, e uma metade do quarto dedo, que é o dedo anular. E quando o canal de Guillain está alterado, e pode estar alterado pela presença de um lipoma, pode estar alterado pela presença de um cisto, ou então de uma tenossinovite, e isso acaba dando sintoma que ela refere de praticamente um ano, e importante, é tratável. Não tem. Se tá com dor, não tem por que ficar com dor, né? Não dá para investigar e dá para reverter isso aí. Com certeza, exatamente. Para trazer qualidade de vida. Por isso que a gente gosta de bater sempre esse papo com o Dr. Thomas, a doutora Ana, da família Health Clinic. Eles têm, né, uma equipe muito especializada também, com diversas áreas, né, da saúde. Vai poder te ajudar, vai poder também te atender. E vai, sem dúvida alguma, também
fazer essa investigação que é necessária, né, para que você possa, de repente, se livrar aí desse problema. Ó, o Mário Pires está falando, ó, estamos em Stanford, Connecticut, estamos ouvindo a rádio, manda um abraço para ele. O JC, boa tarde, Márcio, e aos doutores. Sou tenista e já venho me queixando faz tempo do tendão do pé esquerdo, calcanhar, vivo inchado. Já passei gelo e nimesulida. Existe uma melhora, porém volta a dor. O que posso resolver com esse problema? O que posso fazer para resolver? O Mário, veja, se você está com um problema JC. JC, a nível de calcanhar, né, muda bastante a configuração aqui do processo, mas já para atender ele, veja, nós temos ao nível de, junto com todas as articulações, uma estrutura chamada bursa. Bursa, é B-U-R-S-A, bursa. E a grande função da bursa é ser uma campainha. Não é da bursite, não, né? A bursa inflamada é exatamente isso, é chamada de bursite. Agora, a bursite, ela não é causa de nada, ela é consequência. A única coisa que ela faz, que é a causa, ela dá dor, mas é a forma da bursa se manifestar. Ela é um alarme, ela é uma campainha. Então ela está falando que está tendo um problema, provavelmente a nível do tendão de Aquiles, né? Isso acontece quando a pessoa começa a ter, Márcio, pequenas rupturas do tendão de Aquiles por um esforço, por um encurtamento da musculatura, enfim, uma série de problemas que pode estar afetando o tendão de Aquiles, e ele inflamado, ele com problema, faz com que a bursa se acenda e dá uma dor violenta. Pode romper, chega uma hora que rompe. Se não for tratado, esse tendão de Aquiles pode romper. É Ou às comum, vezes- inclusive, esse rompimento. Ou às vezes até o esporão de calcânio, que a gente não sabe que ele pode também estar apresentando. Pode, o esporão de calcânio, via de regra, é quando a pessoa, ao pisar, tem muita dor. E quase que Isso não é tipo patognomônica. boca? Não. Mas Às vezes parece, né? É, né? Parece, É mas diagnóstico assim, a diferencial, patogenia é mas não bem é. diferente. Agora, no caso do esporão de calcânio, a grande característica é quando a pessoa vai sair de manhã e coloca o pé no chão, daquele choque. dá uma dor lascada, uma dor queimada, um troço esquisito. E com o passar das horas, dos minutos ali, começa a andar um pouquinho, aquela dor alivia bastante. No caso do tendão de Aquiles, com o passar do dia e no final da tarde, é uma dor muito grande e precisa tratar antes que rompa. Se eu conseguir tratar antes do rompimento, melhor. Caso rompa, aí a solução é cirúrgica. Para conhecer um pouquinho mais da família Health Clinic, o Dr. Thomas Soderberg, a doutora Ana, você pode entrar no site, né? família.health. Se você quiser, de repente, entrar em contato, né? Fazer um appointment, conhecer também a clínica pessoalmente, ver os serviços que são oferecidos, né? De repente, para você, para sua família, você pode ligar, né, doutor? Com certeza. Tem o número e tem o WhatsApp, né? Vamos deixar para os nossos ouvintes? Telefone é 954, que é o código de área, 954 531 0461. Repetindo, 954 531 0461. E o WhatsApp, também mesmo código de área, 954, número 330 7632. Perfeito. Legal. E o endereço? 450? Da West Hillsborough Hillsborough Boulevard, Boulevard. aqui em Deerfield Beach, Maravilha. Flórida. Para a gente encerrar, então, essa parte, quais seriam as Vamos recomendações? trazer isso depois do intervalo? Sim, claro, claro. Depois do intervalo, que a gente já vai sem nenhuma interrupção. Fica atento, hein? Já chame aí já uma meia dúzia aí para que possa agora ter a informação também de como tratar, né? E como se livrar. E você que de repente está com dor há tanto tempo e não sabe como fazer. Estamos de volta, doutor Thomas Soderberg, doutora Ana, da família Health Clinic. Estamos falando sobre ortopedia, né? Podemos falar assim, né? Sim. São casos ortopédicos. São casos ortopédicos, né? Vamos na Aliás, sequência que a gente tem aqui 5 minutinhos para tentar ainda avançar um pouquinho e trazer também aí um pouquinho de alento, né? Para quem está sofrendo. A ortopedia sustenta a medicina, né? Olha só. Pois é. Bom, as recomendações antes de ir finalmente no tratamento. Então, você evite aqueles movimentos repetitivos de flexão e extensão do punho que vão dar. Isso é coisa fácil de falar, mas dá para se fazer uma educação continuada, mudando, alternando os membros superiores e tentando evitar aquele movimento repetitivo. Lembrando que alterações de hormônio da tireoide e doenças como diabetes podem sim dar neuropatias compressivas, que é o caso da compressão do nervo mediano do antebraço. Segundo, mulheres no climatério
quando tem a baixa da produção de estrógeno, podem ter essas dores e podem ter síndrome do túnel do carpo. Portanto, pesquisar e ir num profissional de saúde. E por último, sempre lembrando da LER, das lesões de esforços repetitivos, onde a síndrome do túnel do carpo é fatalmente algo que vai acontecer. Em tempos aí de celular na mão de todo mundo, já desde a tenra idade, os doutores percebem que talvez tenha aumentado o número agora de pessoas com algum tipo de problema desse que a gente tratou hoje, em idades menores? O do cotovelo do tenista, sim, a nível do punho, que acaba dando mais problema pelo uso do celular, particularmente aquela pessoa que digita usando muito os polegares, é um problema da articulação metacarpo trapezoidal, que fica ao nível do punho, né? Mas é a base do primeiro dedo, a base do polegar. Onde o osso, primeiro osso comprido, que é o metacarpo, fica em conjunção com os ossos do carpo. E ali acaba tendo, sim, uma osteoartrose, um desgaste acima do normal daquele osso. E a pessoa só vai perceber isso com idade mais avançada. Tratamento. Vamos falar um pouco de tratamento? Do túnel do carpo, o tratamento inicial, obviamente, é você tentar um processo anti-inflamatório. E isso significa parar de machucar o punho. Você pode colocar uma tala para imobilizar o punho por boa parte do dia. Você pode tirar a tala para tomar um banho, nada impede. Mas você mantém essa tala, uma tala, portanto, removível, para dar um certo repouso para a articulação. Outra coisa muito interessante... Não atrapalha a circulação? Não, assim, não, nada. Você coloca essa tala ao nível da palma da mão e do punho e fecha com velcro, né? Você não precisa apertar. Eu toco, né? Então... Isso ajuda muito, Márcio, ajuda muito. Outra coisa que ajuda demais da conta, que é absolutamente fisiológico, é você colocar gelo. É você fazer um processo, uma medida anti-inflamatória usando frio, que no fundo, está levando calor. Né? Calor não na forma de quente, mas calor em forma de joules, né? De energia. E isso traz um resultado excelente. Mais de 20, 25 minutos, né? O ideal é você ficar em torno de 40 minutos cada vez, fazer isso até 3 vezes por dia. As bolsas de gelo são ótimas, desde que seja gelo de geladeira, gelo comum. Aquele gelo de gel que não muda o formato, ele não é tão interessante. Melhor é gelo de geladeira, dentro de uma bolsa de gelo, se coloca a nível do punho. Pode até passar uma faixa crepe, né, para prender um pouquinho, e você continuar suas atividades em casa. É procurar um médico, com certeza, né? E aí o médico vai estar analisando que tipo de anti-inflamatório ele vai usar, se além de via oral ele precisa entrar com alguma coisa injetável, ou caso o estágio já esteja bem mais avançado, a opção então acaba sendo cirúrgica. E ultimamente a gente tem feito a cirurgia, não a céu aberto, como a gente fazia antigamente, que era abrir a palma da mão, mas você faz usando aparelhos, tipo uma artroscopia, né? Então você faz dessa forma e com resultados de excelência. E, por exemplo, essa modalidade de cirurgia, ela é indicada para todos os casos? Não, essa modalidade cirúrgica é nos casos mais avançados. Tá. E quando o tratamento clínico não resolve. Uhum. Legal. Poxa, pessoal, já estamos na reta final já. Será que a gente ainda segue nesse tema? Sexta-feira? Vamos estar juntos na sexta? Podemos estar juntos, Só podia citar rapidamente, porque é muito próximo, é o cisto sinovial, né? Que é aquela bolinha que se forma a nível do punho, que a pessoa percebe que algumas vezes dá dor. Em alguns casos, principalmente na fase inicial, o paciente não tem dor, só se incomoda com aquela bolinha. E ela aquela bolinha que as pessoas falam, ela está mexendo, ela se move. Ela se move, não é que ela se move totalmente, ela você pode deslocá-la de um ladinho para o outro, não muito, não vai de uma face para o outro do punho, é só e às vezes some, às vezes ela aparece e às vezes some quando tem um perturto que está mantido, né? Exatamente, o cisto, o que é? Tipo uma bola de chiclete que tem líquido dentro, né? E esse líquido, assim como ele chegou lá, ele pode ser retirado. E o tratamento, ele vai desde um tratamento simples, passando depois para uma fase onde se tenta estourar esse cisto, e numa última, a nível de consultório médico, e uma fase mais avançada, quando esse cisto já não se reverte mais, aí a retirada é cirúrgica. Legal. Doutora Ana, doutor Thomas, muito bom sempre receber vocês aqui.
Sexta-feira, então, a gente volta a falar, ou a gente dá encaminhamento ainda, né? Sobre esse lado da ortopedia, ou então a gente pode trazer outro tema. A doutora trouxe até uma notícia interessante aqui, falando de um ex-jogador da NFL, né? Que conseguiu perder 45 quilos só tomando água durante 40 dias, né? Exatamente. Bem Eu vi controverso, a foto né? dele aqui, Você ficou viu? magrinho, né? Pois é. Controverso e prós e contras. Quais seriam os prós e quais seriam os contras? Interessante, né? Vamos ver. De repente a gente tem assunto para semana que vem também, já a partir disso daí. Mas eu quero agradecer demais, Dr. Thomas, doutora Ana. Vamos dar novamente o endereço da família Health Clinic. Nós estamos aqui na Flórida, na cidade de Deerfield Beach, pertinho de Miami. O endereço fica em Deerfield, portanto, na West Hillsborough Boulevard, e o número é 450 West Hillsborough Boulevard. Legal. Valeu demais, pessoal. Eu tô indo embora porque ele já tá aqui, já tá até dando um tchau pra mim lá do outro lado. O Arnaldinho, que vai assumir agora os botões aqui da nossa rádio. Ele vai assumir, então, a tarde é nossa. Eu volto amanhã, se Deus assim permitir, com o Bom Dia, nossa rádio, né? Fazendo aqui as minhas participações dos estudos aqui do sul da Flórida. Fiquem todos com Deus. Valeu demais. Tchau, tchau.